perda de força, anemia no corpo, na alma e no mundo inteiro. Vem cá ver como é que vai ser a semana de 16 a 22 de agosto de 2026, aqui no Céu que Te Acontece. A semana já começa com um aspecto mais delicado, mas não delicado no sentido agradável da coisa. Complicado mesmo. Marte em quadratura com Netuno, nos dias 16, 17, 18 e até um pouco além da metade da semana, ele está bastante em ação. E essa é uma ação bastante motivada, cheia de ideais, em direção a ideias, fantasias, utopias. O problema é a direção pouquíssimo ou nada nítida. É preciso tomar bastante cuidado com decisões tomadas na base da irritação, do ressentimento, da necessidade de resposta a algum tipo de ameaça, inclusive as ameaças imaginárias ou a necessidade de proteger alguém. Quanto às respostas a ameaças, que eu chamei aqui de imaginárias, é imprescindível que a gente tenha um discernimento e uma cautela, talvez um tempo a mais para deixar sedimentar as percepções que nos chegam ao redor. Veja bem se aquilo que motivou um ressentimento ou a necessidade de se proteger, tentar se defender ou até soltar os cachorros em cima dos outros, se aquilo foi realmente direcionado para você. Ou ainda, se vale a pena você entrar num confronto que não foi direcionado para si, mas que de alguma forma tocou em um ponto, em alguma ferida, algum interesse, alguma crença, necessidade sua, que não está sendo colocada em prática naquela hora, mas que você se sente no direito e no dever de cometer um ato de justiça. Pensa bem nas consequências de fazer algo desse tipo de maneira impensada. Isso ocorre muito mais no plano individual. Mas e no plano coletivo? Isso vem em ações políticas, militares ou sociais, cuja justificativa é muito mais forte do que a clareza dos objetivos verdadeiros. Qual é o real objetivo? O que eu vou dizer agora não é lá novidade, já temos alguns anos em que isso está acontecendo. Pode haver mobilização de massas, discursos inflamados, acusações que às vezes não dá para provar muito claramente, são difíceis de verificar, operações mal planejadas e uma distância considerável entre aquilo que se propaga muito gogó e aquilo que efetivamente dá para fazer ou que se vai mesmo realizar. Pois é, como eu disse, isso não é tão novidade assim, porque já vem acontecendo isso no plano coletivo, social, mundial, há bastante tempo. A diferença é que durante uma quadratura de Marte com Netuno, isso se inflama, ganha ares muito mais intensos, mais frequentes e mais perigosos. Gera-se uma confusão imensa entre defesa e ofensiva, uma atitude de defesa sobre aquilo que o sujeito acredita pode se tornar uma escalada se a pessoa não moderar a linguagem, não pensar bem se vale a pena dar aquele passo naquela direção, cuidado para não provocar quem está quieto, um atenuante e até uma tentativa de recomposição diante desse cenário é o bom aspecto que Vênus forma com Júpiter. Esse outro aspecto, de Marte com Netuno, ele vai acabar dialogando por periferia com esse bom aspecto Vênus-Júpiter, que é muito mais afirmativo e socialmente expansivo. Ele alarga boas intenções e bons interesses de fazerem convergir atitudes conciliatórias e diplomáticas. Aliás, diante daquelas confusões diplomáticas que temos visto mundo afora, em muitos âmbitos diferentes, das mais variadas facetas e roupagens, esse aspecto talvez não possa resolver tudo, mas vai encontrar brechas alternativas para conseguir contornar parte dessas situações críticas. Então, além das aproximações diplomáticas e boa sociabilidade, anotem aí, arte, entretenimento, celebrações por conquistas que são comuns à maioria e principalmente as iniciativas destinadas a recuperar confiança. O período dura a semana inteira, é meio concomitante ao aspecto difícil lá com Marte. Para a economia isso é muito interessante para beleza, lazer, cultura, em alguns casos também para luxo. E é muito bom fazer um esforçozinho
para tirar as diferenças da frente, nem que seja só provisoriamente, para fazer algum bom acordo em que ambos os lados se beneficiem e outros acabam sendo beneficiados também por tabela. Mas olha só, isso é um aspecto bom à beça, que vai durar a semana toda, mas tem um porém. Vênus vai fazer uma oposição com Saturno também no meio da semana, do meio para o final. Mas se por um lado nós temos um bom aspecto de Mercúrio, um trígono, 120 graus de distância de arco entre um e outro, harmônico, enquanto Vênus está fazendo uma oposição, esse sim muito tenso, com Saturno, especialmente lá no fim da semana, quinta, sexta, sábado. Então, nós temos uma possibilidade de diálogo muito útil, prático, financeiramente bem interessante, mas uma necessidade tão grande quanto de contenção, mediação, de paciência, muita, por conta das negociações arrastadas, difíceis, acordos que outrora, por todos os motivos do mundo, poderiam ser feitos de uma vez só e fluidos e todo mundo legal. Aqui temos potencial para revisão de contratos, negociações mais lentas e muito mais cheias de escrutínios, né? Os critérios ficam mais fechados, a peneira fica um pouquinho mais fininha, excessos de formalizações, ou seja, para cumprir determinado objetivo conjunto, tem que cumprir esta, aquela outra e mais aquelas 25 outras condições para que isso seja aceito por ambas as partes. No sentido individual, qualidade de vínculos tende a ser testada bem intensamente. E não é pela promessa, não é por uma atitude bondosa e generosa, é pela realidade, é o teste de realidade das relações e dos compromissos. E não só com os compromissos afetivos, aqueles outros compromissos que a gente tem com associados, com quem a gente tem algum tipo de contrato. É a prova de realidade que ultrapassa as expectativas e a atitude, olha, não, pode contar comigo. Então, a realidade se impõe. Atenção com esse período em relação a todas as conexões e alianças que se formam. E aí que entra o papel do Mercúrio bem com o Saturno. Olha só, planejamento, concentração e formulação estratégica, boas decisões administrativas e comunicações um pouco mais abertas entre indivíduos, autoridades e autoridades entre si. Portanto, a paciência vai ser fundamental para que haja estruturação de um projeto, de uma ideia, a explicação tem que ser detalhada. Não se apavore se você está oferecendo alguma coisa, por exemplo, em uma rede social, que só permita que você deixe um espaço curtinho. Coloque o link para alguma coisa, um artigo maior, algo mais denso, porque é justamente esse público que está procurando algo mais denso que vai se oferecer, que vai ter interesse no que você oferece. Num outro âmbito, você pedir tempo, calma, para que você possa digerir mais os assuntos, oferecer algo mais rebuscado, também está valendo muito durante esse período. Estratégias de médio e longo prazo podem não dar um resultado glamouroso agora, mas você vai ficar muito feliz depois que colocar a coisa em prática meses depois. Tudo o que você, indivíduo, puder fazer para colocar em ordem as coisas que você colocou em prática antes, faça. Qualquer coisa que pareça estar escapando mais ou menos ao controle, não fique com aquela fé de que não, tudo vai dar certo. Interfira com calma, paciência, educação, boa vontade, sem criar na mente uma ideia errônea de que o outro poderia estar agindo de má fé. Ele pode até estar agindo de má fé, você não precisa colocar isso a público. Coloque-se de uma maneira bem protocolar. Você vai ver que as situações vão se resolver com muito menos dificuldade. E para coroar tudo isso, esse bom aspecto que o Mercúrio forma com Saturno, no dia 22 o Sol ingressa em Virgem. Então, diante de toda aquela idealização, de todos aqueles acordos que as pessoas querem fazer durante uma fase assim, o Sol em Virgem fala assim, ok, tudo muito bom. O que a gente faz com isso aí? Isso serve para alguma coisa? E fica um mês inteiro com o Sol transitando nesse campo aí que a gente chama de signo de Virgem. E isso vai enfatizar enormemente a condição em que Mercúrio estiver passando ali no céu. Em síntese, eu posso elencar aqui 4 elementos importantes ao longo de todo esse vídeo que você assistiu. Marte e Netuno, agir sem pensar, pode gerar consequências muito inesperadas e
bem complicadas que vão dissipar sua energia. Vênus, Júpiter, desejo de aproximação, lazer, desenvolvimento de confiança e possibilidades de situações bastante prazerosas em nível social. Já Vênus, Saturno, a realidade econômica, a realidade afetiva ou a realidade institucional colocam um preço um pouco mais alto nisso tudo. Por fim, o Mercúrio, em bom aspecto com Saturno e o Sol já ingressando em Virgem, mostra que aquilo que sobreviver a todo esse processo de revisão e de organização tende a ser aperfeiçoado e transformado em alguma coisa bem funcional. A dica principal é: tenta se concentrar em como fazer determinada coisa funcionar, quais são os mecanismos, quais são as ferramentas, quais são os meandros. Tenta se informar de uma maneira técnica, com alguém que você saiba, que conheça muito bem o assunto, ou leia livros e se instrua bem antes de dar alguns passos. Tenha pormenores nas suas ações, desconfie de coisas muito fáceis. Mas não deixe de caminhar, não deixe de dar passos adiante. Só não dê passos exageradamente convictos. Dê passos e a coisa vai funcionar. Falando em funcionar, nós em setembro vamos iniciar o nosso curso Astromitologia, Simbolismo e tudo o que permeia o estudo dos símbolos, das narrativas na nossa jornada da alma. Nosso curso de astromitologia está chegando, as inscrições estão abertas. Entre em contato conosco pelo 5521 98827 9999. E neste mês, não esqueçam, ainda temos eclipse. Temos um eclipse lunar no dia 28. Vai ter um vídeo exclusivo só sobre ele aqui no canal. E além desse vídeo, uma aula avulsa totalmente dedicada ao eclipse lunar, como a gente fez no dia 5 de agosto. No dia 19 de agosto, essa aula avulsa está aberta a qualquer pessoa que queira se inscrever, mesmo que não tenha começado o curso lá no começo. Se inscreve, você vai poder participar, a aula é fechada, é no ambiente do Zoom, e a gente te recebe com o maior carinho e com todos os esclarecimentos que você puder necessitar. Um beijo, então, e até breve.